E aí, galera, tudo bem, pessoal? Seguinte, vamos para uma aula de mutações, certo? Essa aula de mutações, ela tá na parte de genética, tá? Daí tá ali a PV 300, página 160. Beleza, galera? Então é o seguinte, deixa eu colocar essa barrinha um pouquinho mais para baixo aqui. Essa barrinha só aparece na hora que eu inicio a aula. Então tá. Mutações. Então, mutações são alterações que acontecem no material genético, certo? Mutação, a palavra mutação vem de mudança, né? E quando se fala em biologia e quando se fala em mutações em biologia, a gente está falando de alteração do material genético. Daí existem dois tipos de mutações: as mutações gênicas, que acontecem dentro de um determinado gene, e as mutações cromossômicas, que acontecem no cromossomo e, consequentemente, como o cromossomo é formado por uma sequência de genes, quando uma mutação é cromossômica, essa mutação vai atingir muitos genes, certo? Todos os genes envolvidos naquela mutação cromossômica. Então, assim, o cromossomo perdeu um pedaço, todos os genes que estavam naquele pedaço serão perdidos, né? É uma mutação numérica. Em vez de ter 46 cromossomos, tem 47 cromossomos. Então, todos aqueles genes que estão envolvidos com esse cromossomo a mais, né, vão estar relacionados a problemas que vão aparecer. Então, a mutação gênica acontece dentro de um gene. Primeira coisa, tem que entender o que é um gene. O gene é um segmento de DNA, né, um segmento do DNA, um pedaço do DNA, com informação para a produção de uma determinada proteína. Né, existe um produto que é produzido, é sintetizado a partir dessa sequência, que está em forma de código, certo? Então, é a alteração desse código dentro do gene que altera o funcionamento desse gene e, consequentemente, altera o produto. Então, por exemplo, aqui, ó, lá num trecho de DNA, onde está o gene da hemoglobina, houve uma alteração, uma substituição. Né? O DNA normal é CTT, é a sequência, a trinca, citosina, timina, timina, certo? Uma determinada trinca, né? Porque dentro de um gene existem muitas trincas, certo, galera? Então, assim, cada trinca codifica um aminoácido. Então tá ali, ó, CTT, transcrevendo para RNA mensageiro GAA, e a tradução é a glutamina, que é um aminoácido da hemoglobina normal. Essa sequência ocorreu uma substituição. O A foi substituído pelo T, certo? Quer dizer, o T foi substituído pelo A. Então, o A, que substitui o T, alterou essa trinca. A transcrição de C a T é GUA. E GUA traduz a valida. Consequentemente, a hemoglobina ela é mutante e, consequentemente, vai ter uma alteração no produto. Ou não. Existe o que chamamos de mutações silenciosas. O que seriam mutações silenciosas? Se por acaso GUA e GAA traduzissem o mesmo aminoácido, né, vamos supor que GUA traduzisse também a glutamina. Como assim traduzisse também? A gente já viu lá com o Vila que várias sequências podem traduzir o mesmo aminoácido. Então tem 5, 6, 7 trincas para o mesmo aminoácido. 7 trincas diferentes. Então o que acontece? Se isso aqui origina uma trinca que codifica o mesmo aminoácido, houve uma alteração do código, mas não houve uma mutação. Por quê? Porque traduziu o mesmo aminoácido. Então o produto é o mesmo. Entende, galera? Então, as mutações gênicas, então, elas podem ser assim, por substituição. Isso aqui é uma hemoglobina, isso é uma hemácia normal e uma hemácia com hemoglobina mutante, né, que chamamos de a doença de anemia falciforme, e ela é uma doença clássica né, quando se fala em mutações gênicas. Beleza, galera?
Bom, continuando então, as mutações cromossômicas estruturais, né? Então, uma mutação gênica, a gente viu ali uma mutação gênica que altera a sequência do código genético dentro de um gene, e as mutações cromossômicas seriam aquelas que alteram cromossomicamente, né, o material genético. Então, observe aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H não são as bases nitrogenadas dentro de um gene, né? Não representam os nucleotídeos dentro do gene, representam genes dentro de um cromossomo. Então aqui, por exemplo, aqui, ó, a deleção do gene D. Então agora o cromossomo fica sem o gene D. Daí você fala assim, mas da mesma forma vai alterar só um gene. Não, vai alterar a sequência, porque ó, A, B, C, daí o locus do cromossomo D está ocupado por E, o do E por F, o do F pelo G, e o do G pelo H, e o do H, o locus do H é que deixou de existir, porque não existe mais esse pedaço aqui. O cromossomo ficou mais curto. Então o que aconteceu? Pode alterar toda a sequência. Por quê? Porque na hora da transcrição do material genético, o gene que não é o gene que vai ser transcrito, é o locus gênico que vai ser transcrito. Como assim? Então, assim, em cada tipo de célula existe alguns genes que estão ativos. Na verdade, na hora de transcrever, a transcrição não vai procurar o gene que tem que ser transcrito. Não, naquela célula existe um trecho de DNA que é um determinado locus gênico que está ativo, e é ali que vai acontecer a transcrição, certo? Só que assim, aquele locus era ocupado pelo gene D, então era o gene D que era para ser transcrito. Mas como não tem o gene D, aquele locus está sendo ocupado por outro gene. Então vai ser transcrito um gene diferente que vai ocasionar um produto diferente naquela célula. E aquela célula era para produzir outra coisa. A função dela é produzir aquilo, né? É produzir o, o produto do gene D. Se aconteceu uma deleção do gene D, então quer dizer o quê? Os genes vão estar em locos diferentes a partir daí. O A continua no mesmo loco, o B continua no mesmo loco e o C continua no mesmo locus. Só que o E, o F, o G e H eles estão deslocados, certo? Então, deleção é uma das formas, né? A deleção ela encurta o cromossomo, né? Então, por exemplo, assim, ó, numa questão que mostra um cromossomo e depois da mutação, esse mesmo cromossomo mais curto é uma deleção, certo? Agora tem o contrário também. Eles mostram um cromossomo e depois o que aconteceu depois, e no instante seguinte na figura, aparece a mutação que aconteceu. E esse cromossomo vai aparecer mais longo. Daí seria uma duplicação. Olha só, A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, B, C, D, E, F, G, H. Isso aqui também muda de posição os genes, certo, galera? Então, assim, o cromossomo ficou mais curto, mais comprido. Então, aqui fica mais curto, é visível num cariótipo, né? E aqui ficou mais longo, é visível no cariótipo também, né? Que o cromossomo está mais longo ou está mais curto. Agora, por exemplo, a inversão não tem como ver no cariótipo. Por que que não tem como ver? Porque o cromossomo ele continua do mesmo tamanho. O que aconteceu? Uma inversão apenas, ó, A, B, C, D, E, F, G, H. Olha como é que ficou. A, D, C, B, E, F, G, H. Então o gene D e o gene B, eles estão em posições trocadas, certo? Inversão. E a translocação também é dificilmente, não tem como detectar num cariótipo, tem que fazer um exame de DNA, né? Os exames de DNA lá, o DNA fingerprinting, servem justamente para detectar mutações, né? Mutações gênicas, então detectaria qualquer uma dessas mutações aqui. Mas o cariótipo, que é uma foto dos cromossomos, é possível detectar deleção e duplicação nas cromossômicas estruturais. O que é translocação? É a troca de genes entre cromossomos não homólogos, certo? Então olha aqui, ó. A, B, C, D, F, G, H. Qual seria o cromossomo homólogo a esse? É o que tem A, B, C, D, F, G, H também, que recebe um do pai e um da mãe. É a troca de genes entre cromossomos homólogos tem nome, é crossing over, certo?
Só que a troca de genes entre cromossomos não homólogos é uma mutação chamada translocação. Então tá aqui esse cromossomo é outro, e olha só, houve uma troca de genes entre cromossomos não homólogos. Translocação. Certo, galera? Então tá, essas são as mutações cromossômicas estruturais. Então vamos ver se a gente pegou. Então tá aqui, ó, o cromossomo normal. Olha o que aconteceu. A, B, C, D, E, F, G, H. Ou melhor, A, B, C, D, E, F, G. A, B, D, E, F, G. O que aconteceu aqui? Perdeu um gene. Como é o nome da mutação? Deleção. A mutação 2, ó, A, B, C, D, B, C, D, E, F, G. Ou seja, duplicou. Mutação 3, A, B, E, D, C, F, G. Ó, houve um giro de 180 graus aqui, ó. O E que estava aqui veio para cá e o C que estava aqui foi para lá. Isso seria inversão, certo? E aqui tem dois cromossomos, A, B, C, D e 1, 2, 3, 4. Daí olha A, B, C, 3, 4, 1, 2, C, D. Ou seja, houve uma translocação. Certo, galera? Só para a gente dar uma fixada. As mutações cromossômicas numéricas. Bom, as numéricas, elas acontecem porque altera o número de cromossomos. E essa alteração no número de cromossomos, eu coloquei aqui, ó, duas figuras que representam a meiose 1, né? Quer dizer, um erro na meiose 1 e o erro na meiose 2. Então isso daqui é uma meiose de uma célula de 2N igual a 6, lembrando que a nossa tem 46. Então tá ali, ó, 3 pares de cromossomos homólogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromossomos, né? Daí o que acontece eles pareiam na prófase 1, né? Eles ficam pareados e acontece a crossing over. O que acontece na metáfase 1? Daí eles vão se alinhar, os pares vão se alinhar no equador da célula, certo? E, consequentemente, os cromossomos homólogos migram para polos opostos e a célula se divide em duas. Se tem 2N igual a 6, na meiose 1, que é reducional, teria que ter formado duas células com N igual a 3. Só que essa célula aqui, ó, um desses cromossomos, que é exatamente esse aqui, ó, esse par não aconteceu a disjunção entre eles, eles foram juntos para a mesma célula, certo? Esse aqui, sim, ó, veio um verdinho para cá, um verdinho para cá, um vermelhinho para cá, um vermelhinho para cá, certo? Só que daí no final da história, essa célula aqui ficou com, em vez de ficar com N igual a 3, ficou com N mais 1 igual a 4, né? O N é 3, né? Metade de 2N é N igual a 3, só que mais 1 pela mutação cromossômica numérica. E esse aqui, ó, ficou com N menos 1. Isso vai resultar em quê? Em 4 espermatozoides, por exemplo, 4 gametas. 2 com 1 a mais. Opa, eu esqueci de colocar 1 a mais aqui, ó, tá? Tinha que ter o pretinho aqui assim também, ó. Não sei se é possível consertar aqui. Deixa eu ver. Acho que não. Quando eu fizer isso aqui vai sair, né? Então, eu vou voltar lá. Não deu. Mas enfim, aqui ó, 2N mais 1, né? Então, desculpa, N mais 1, teria que ter 3 mais 1 aqui, 4. Depois tem que arrumar isso. Daí tá, beleza. E aqui, ó, separação das cromátides irmãs, uma cromátide está aqui, a outra cromátide está ali, a vermelhinha, verdinha e vermelhinho, vermelhinho. Só que era para ter 3, tem um a menos. Então o que acontece aqui, na meiose 1, não disjunção de cromossomos homólogos, e os 4 gametas vão ser alterados, 2 com 1 a mais e 2 com 1 a menos, certo? Aqui, ó, 2N igual a 6, tá? O que aconteceu na meiose 1? Normal, foram 3 para um lado e 3 para o outro, ó. Um pretinho para cada célula, um verdinho para cada célula, um vermelhinho para cada célula. N igual a 3, N igual a 3. A não disjunção aqui vai acontecer nas cromátides irmãs. Então, olha só o que acontece aqui, ó. O cromossomo que está duplicado, o verdinho, vai uma cromátide para cada lado, para cada célula, né? Resultante da divisão, certo? O vermelhinho, um para cada célula também, ó. O pretinho,
Era para ir uma cromátide para lá e outra para cá. Ficaram as duas da mesma célula, o que origina 4 cromossomos, ó. Então 2N mais 1 igual a 4. E esse aqui, ó, que ficou sem o pretinho, 2N menos 1 igual a 2. Só que aqui deu tudo certo, ó. Aqui a separação das cromátides deu certo. Então, o que acontece como que acontece uma mutação cromossômica numérica quando ela ocorre na não disjunção de cromátides irmãs, ou seja, na meiose 2? Dois gametas resultantes dessa meiose ficam alterados e dois gametas normais. Certo, galera? Então tá, só para mostrar para vocês em que momento acontece a alteração numérica dos cromossomos, ou seja, na meiose, na hora de produzir gametas. Então vamos lá. Os tipos, né? A euploidia, ela envolve o número de ploidia, certo? Euploidia significa que a mutação é na ploidia, ou seja, nós somos seres diploides. Qualquer coisa diferente de diploide, haploide, triploide, tetraploide, seria uma mutação cromossômica por euploidia, que alterou o número de ploidia. O número de ploidia nosso é 2N. O que seria um 3N, então? Um 3N seria uma mutação cromossômica do tipo euploidia. Olha só, não mudou um cromossomo a mais ou um a menos, como na explicação ali da meiose, né, que eu coloquei, quando tem um a mais, um a menos. Aqui foi um gameta que não teve disjunção dos cromossomos, ou seja, um gameta com 46 cromossomos. Mas imagine um óvulo que se formou com todos os cromossomos. Daí vem um espermatozoide com mais 23, a gente vai ter 46 mais 23. Quanto? 69 cromossomos. Então tá aqui, ó. Era para ter par, par, par. Tem 3 em todos, ó. Y não tem 3x, era para ser uma menina, né? Era para ser, por que eu digo era para ser? Porque ela vai acontecer uma morte muito prematura ainda, certo? Então não vai nem chegar a nascer, beleza? Não, muitos erros, né? Isso seria um exemplo de euploidia do tipo triploidia, onde o indivíduo nasce triploide em vez de diploide. As aneuploidias, que significa assim, ó, que é uma mutação cromossômica numérica, mas não é uma euploidia. É uma aneuploidia. Esse aneuploidia aqui, ó, esse A antes, vem como uma negação, ou seja, não é uma ploidia. Não altera o número de ploidia. Altera o quê? Um a mais ou um a menos. Por exemplo, na monossomia, 2N menos 1. Então, se 2N vale 40, esse indivíduo vai ter 39. O nosso 2N vale 46. Então, o indivíduo que tem essa monossomia vai ter quanto? 1 a menos, 45. Certo? Por exemplo, temos as monossomias e as trissomias. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Monossomia e trissomias, 2N mais 1, certo? Daí vamos lá, um exemplo clássico de... Peraí que tá dando alguma coisa errada. Aneuploidia. Tava pulando um slide. Então tá. Aqui, ó, na monossomia, nessa monossomia nós temos exemplo de monossomia, né? Ó, síndrome de Turner. 44A mais X0. O que significa o zero? Que não tem o outro cromossomo X. 44 cromossomos autossômicos normais. Isso é o cariótipo que eu estava falando antes, né? O cariótipo nas estruturais detecta apenas quando é deleção, que ele fica mais curto, ou quando é uma duplicação, que esse cromossomo fica mais longo. Beleza? Então tá aqui, ó, 44A mais X0. Então 44 cromossomos autossômicos normais. A gente tem 22 pares de autossômicos, tá? Pode ver, tem 2 em cada, até aqui. Só que só tem um cromossomo sexual. Isso seria a síndrome de Turner, uma monossomia do cromossomo X. Então eu pergunto para você, é homem ou é mulher? Né? Mulher, com certeza, porque para ser homem tem que ter cromossomo Y. Né? Então, assim, se não tem cromossomo Y, é mulher. Beleza, galera? Então, a síndrome de Turner. Daí há algumas características da síndrome de Turner. Pescoço alado, né? Que é um pescoço mais largo que a cabeça, assim. Isso pode ser corrigido com cirurgia plástica. Tem problemas cardiovasculares. Essa menina, né, é mais baixa do que o normal.
e pode apresentar retardo mental, certo? Isso entre outras, né? O que é uma síndrome? É uma associação de vários sintomas, beleza? No caso dessa síndrome, causada por uma alteração cromossômica numérica. Nem sempre as síndromes são causadas por mutações cromossômicas numéricas, né? Uma síndrome pode ser causada, por exemplo, só por causa de um par de genes. Né? Um par de genes muda um monte de coisa, mas como é um monte de coisa, caracteriza uma síndrome. Como, por exemplo, a síndrome de Marfan, que é devido a um par de genes apenas, certo? Isso gera alguns problemas, né? Pelo menos uns 3, 4 problemas que eu conheço, certo? Então não quer dizer que é síndrome, que é mutação cromossômica. Daí as trissomia, 2N mais 1. Daí síndrome de Down, a mais pedida, né, de todas, assim. Ela é a mais comum de ser vista, porque a gente detecta isso, né? A gente consegue fazer um diagnóstico, né? Quando a gente vê uma criança, né, com síndrome de Down, a gente fala, ó, aquela criança tem síndrome de Down. A gente consegue ver porque ela é muito característica, assim, sabe? Dá pra a gente é muito peculiar, assim, a carinha das pessoas que têm síndrome de Down. Mas enfim, não quer dizer que tem mais do que as outras, né? É que assim, as outras, a síndrome de Turner também é comum, não comum, assim como o síndrome de Down, né? Mas é mais difícil da gente olhar e saber que é síndrome de Turner. Por isso que a gente não sabe, só se alguém fala, ah, a pessoa tem síndrome de Turner. Então parece que, por isso que síndrome de Down parece que tem mais. 45A, ó, um a mais autossômico, porque o normal de autossômico é 44A, certo? Então 45A mais XX ou XY, se for, né, homem, XX se for mulher, mais 21. Significa que tem um a mais no 21. Então tá ali, ó, trissomia do cromossomo 21. Beleza? O vestibular ele não cobra os sintomas, ele cobra isso aqui, ó, o cariótipo. Ele pode botar a foto do cariótipo, você tem que ver, ó, trissomia do 21, síndrome de Down, certo? Existe quanto maior a idade materna, maior o risco de nascimento de crianças com síndrome de Down, é verdade isso? É verdade, olha só. 0,1 com 20 anos, 0,2 com cerca de 25 anos, 0,1, né, aqui, 0,2 com 30 anos, 0,5 com 35, 0,8, 3,6 com cerca de 45 anos de idade. Né? Então, aumentam as chances, é em porcentagem, né? Então, de 0,1 para 3,6, né? Aos 20 anos, depois aos 45 anos. Síndrome de Klinefelter, trissomia de cromossomo sexual. Então, observe que os autossômicos, tudo normal, né? 44A, tudo normalzinho, normalzinho. Só que quando chega aqui, ó, XXY. Daí você pergunta, é homem ou é mulher? É homem, né? Tem Y, é masculino, sexo masculino, certo? Então, na síndrome de Klinefelter também tem retardo mental, membros longos, o homem não vai ter um desenvolvimento dos testículos, é testículo atrofiado, consequentemente uma baixa produção de hormônios sexuais, isso não vai fazer com que ele não desenvolva com saúde as características sexuais secundárias, então fica com voz com timbre feminino, fica um corpo num formato mais feminino, chega a desenvolver seios, certo? Essa é a síndrome de Klinefelter. 45, 44A mais XXY. Isso é o mais importante a gente saber diagnosticar pelo cariótipo. Síndrome de Edwards, 45A XX se for mulher, ou XY se for homem, mais 18. Então tá aqui, ó, no 18. Menina ou menino, pode ser, no caso aqui é uma menina, certo? A síndrome de Edwards, ela é uma síndrome que o bebê ele vai nascer, vai ficar dependendo de UTI, de respirador, não sei o quê, e dificilmente ele vai conseguir sair dessa UTI com vida. E mesmo saindo da UTI com vida, outros problemas começam a aparecer, como por exemplo cardiovasculares, tal. Então assim é muito difícil uma vida. São pouquíssimos casos descritos de pessoas que viveram alguns anos, né? Então geralmente está ali em torno de alguns meses de vida apenas. Síndrome de Patot, outra também, que também tem vários problemas, entre eles cardiovasculares também.
dificilmente pessoas com síndrome de Patau, bebês com síndrome de Patau conseguem sair do hospital com vida, certo? Então tá aqui a trissomia do 13, síndrome de Patau. O triplo X, daí assim, ó, mulheres aparentemente normais, certo? XXX. Então, assim, não é um tipo de trissomia que altera muito a, não altera muito as características, né, da mulher. Então, você olha uma mulher normal e é isso, não tem grandes problemas, assim, o triplo X. Só que pode ser detectado num cariótipo, certo? E o XYY, que seria o supermacho. Daí aqui já existe um problema comportamental. Os supermachos, né, o síndrome do YY, homens, né, homens que apresentam um comportamento assim social bem estranho, assim, agressivos demais, né? Uma vez saiu numa prova da PUC que eles fizeram uma pesquisa e mostraram que existe em números uma estatística que mostra que existem muitos supermachos nas penitenciárias, né? Então, assim, por problemas de comportamento social, eles acabam presos, né? Uma hora ou outra. Então, são agressivos demais. Certo, galera? E é isso aí. Fiquem aí, então, com a listinha de estudos, aula 19. Beleza, galera? Valeu, até a próxima.